Êxodo capítulo 20, verso de número 14. É um texto bem grandão, vocês vão ter que me acompanhar com a sua Bíblia. O texto em Êxodo capítulo 20, verso 14, vai dizer: não adulterarás. Pronto. Não adulterarás. Às vezes a gente fica na expectativa de ver um grande texto que a gente vai ler, mas o texto de hoje é: não adulterarás. Eu não vou perguntar aqui quem que já adulterou, né? Vamos levantar a mão aí, quem já adulterou? Então, mas vocês vão ver que esse conceito de adultério, a qual o Senhor vai falar conosco nessa noite, é algo muito mais profundo, e a gente vai perceber que assim como a gente trabalhou no não matarás, e você entrou aqui achando que você nunca tinha matado ninguém, no final saiu todo mundo reconhecendo que era um assassino, mas que foi perdoado por Jesus. E hoje a gente vai, a dinâmica é a mesma. Hoje, se eu for perguntar para você se você já adulterou, eu sei que a grande maioria vai falar que não, espera, né? Mas a gente vai ver que no final todos adulteraram, todos adulteram e todos precisam de Jesus para poder perdoar os seus adultérios. Então, a gente vai ver que a palavra de Deus, concernente aos mandamentos, ele vem numa progressão, e quando você começa a estudar, desde lá onde o Senhor ele afirma o seu senhorio sobre as pessoas, a gente começa a observar que um conceito está conectado com o outro. Então, se ele é Senhor, se você não recebe o senhorio de Cristo sobre a tua vida, você acaba criando um ídolo, e você acabando criando um ídolo, você acaba não cumprindo o terceiro mandamento, que você vai para o quarto mandamento, que é o mandamento do sábado, que está conectado com o terceiro, e assim sucessivamente. E a gente vai ver que o não matarás, que a gente falou semana passada, ele está totalmente ligado com aquilo que nós vamos falar hoje, que é o não adulterarás. E primeiro a gente tem que extrair e poder discernir o que é adulterar. Adulterar, meus amados, nada mais é do que uma quebra de finalidade. É um desvio de uma finalidade daquilo que algo foi projetado para ser ou para fazer. Então a gente está muito acostumado aqui no Brasil com a tal do quê? A tal da gasolina adulterada. E o que é a gasolina adulterada? Nada mais é do que homens gananciosos, donos de rede de postos de gasolina. Então ele pega a gasolina que ele recebe da distribuidora, que sai purinha, e na hora que vai chegar no posto dele, ele coloca ali água misturado, ele coloca metanol, ele coloca todo quanto é tipo de tranqueira, e a partir daquele momento, o que era para ser gasolina, já não pode mais ser chamado de gasolina. Nós vamos no posto e mandamos abastecer com gasolina, mas na verdade o que está entrando dentro do nosso veículo já não é mais gasolina pura, porque ela está adulterada. Assim acontece conosco, meus amados. Nós fomos, no projeto nosso original, nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Nós fomos criados puros, dentro de um local específico o Senhor nos plantou, que se chama Jardim do Éden. Ou seja, então, quando nós estávamos na nossa plenitude do nosso propósito, nós estávamos num lugar onde tudo funcionava a nosso favor. Então eu já falei diversas vezes aqui que quando Adão e Eva estavam ali no jardim, tudo convergia para um propósito. Tudo convergia para que eles pudessem cumprir aquilo a qual eles foram projetados ali dentro, que era o quê? Lavrar e guardar o jardim. E ali o Senhor coloca alguns propósitos. O Senhor estabelece algumas coisas que estavam ligados à maneira como eles foram criados. Então, como eles foram criados para lavrar e guardar, o Senhor esperava que aquilo, se eles cumprissem aquele propósito, tudo convergia, tudo fazia com que as coisas, dizendo numa linguagem mais fácil, as coisas eram facilitadas para eles.
Então eles não tinham uma coisa que eles não, pelo fato deles estarem fluindo na sua originalidade, uma coisa que eles não sabiam o que era doença. Uma coisa que eles não sabiam o que era cansaço. Então eles trabalhavam, porque lavrar e guardar era trabalho. Guardar, naquele contexto, guardar para que nenhum perigo entrasse. Guardar o quê? Guardasse o seu coração, para que algo de ruim não acontecesse com eles. E o lavrar? Lavrar era o cultivo daquela terra, porque ali foram plantadas árvores, segundo o propósito do Senhor, que tinham uma finalidade: alimentá-los. Porque o Senhor, muitas vezes a gente lê a palavra de Deus e a gente não se atenta. A gente pensa que algumas coisas que Deus fala são sugestões, mas na verdade são mandamentos. Quando Deus ele fala assim para aqueles que estão, para Adão e Eva: de todas as árvores do jardim comereis. Às vezes, muitas vezes que eu li aquilo lá antes de, às vezes eu falo, é um perigo a nossa leitura religiosa da Bíblia. Porque a gente às vezes lê por ler. O pastor falou para eu ler que ler é bom. Isso vai produzir um resultado em você? Vai, mas muito pequeno, diante de se você se debruçar em cima das Escrituras e deixar aquilo penetrar o teu coração e você mastigar aquilo e entender o que está sendo falado. Então, quando ele fala de todas as árvores do jardim que comereis, era um mandamento. De todas as árvores do jardim comereis, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então eles não tinham uma sugestão do Senhor, como se Deus estivesse falando assim para eles: pode comendo aí, do que vocês tiverem vontade de fazer, vocês podem fazer, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não. Deus estava falando que aquele mundo de árvores que eles tinham ali, aquele mundo de coisas que foram plantadas pelo Senhor, fazia parte do quê? Do desenvolvimento e do relacionamento deles com o Senhor. Fazia parte do quê? Do lavrar, ou seja, ele iria plantar uma árvore, ele iria lavrar aquele lugar, e aquilo iria crescer, aquilo iria gerar um fruto, aquilo seria um resultado de um trabalho. E a gente vai ver, meus amados, não sei se vocês já perceberam, é tão bom quando a gente percebe que um dia nosso ele foi produtivo. Percebe um dia que você acorda cedo, você consegue encaixar todas as coisas do seu dia, e você chega no final da noite, você tem aquele cansaço gostoso, mas você olha para trás e fala: hoje o dia foi legal. Acordei de manhã, consegui buscar o meu Senhor, consegui ler a Bíblia, consegui ir para a academia, consegui almoçar no horário certo, consegui ficar com os meus filhos, consegui ir para a igreja, consegui uma série de coisas. E no final do dia você sente o quê? Aquela sensação de recompensa. É muito gostoso isso. Agora é muito ruim quando parece que o dia não produziu. Você acordou tarde, você não conseguiu ter o seu tempo devocional com o Senhor, você não praticou o seu exercício diário, você foi almoçar fora de hora. E quando isso acontece, você começa o quê? Ficar apressado. Por quê? O cara que está apressado é porque ele perdeu o compasso da sua vida. Ele perdeu o propósito daquele dia. Então a palavra lavrar na Bíblia é uma palavra chamada avad. Eu já falei para vocês. Ou em outras traduções, abad, tanto faz. Que é a mesma palavra para quê? Para oferecer um sacrifício a Deus. Ou seja, eles estavam ali num ambiente que era considerado um santuário para o Senhor. Então o fato deles cultivarem, o fato deles lavrarem, aquilo servia como o quê? Como louvor a Deus. Aquilo servia como um sacrifício a qual um sacerdote estava oferecendo ao seu Deus. Sabe, meus amados, a religião ela colocou algumas coisas que nos estragaram, sabe? Porque uma das coisas que nós aprendemos, o que é? Para que nós fomos criados? O pastor perguntava na escola dominical, as pessoas perguntavam, e o que as pessoas falavam? Nós nascemos para adorar a Deus. Aí, no conceito dessas muitas pessoas, você vai perguntar para ela o que é adorar a Deus, ela fala:
é para eu louvar o Senhor, é para eu cantar para Deus. E até tem aquele conceito, né, que quando eu chegar no céu, eu vou adorar o Senhor 24 horas por dia. Eu vou ficar cantando para Deus, igual os anjos cantam, santo, santo. Gente, você acha que você vai para o céu e você vai ficar cantando santo, santo, santo para o Senhor o dia inteiro? Você acha que o Senhor dotou você de inteligência, de beleza, de uma série de coisas, vai te levar glorificado para lá, para você ficar enchendo a cabeça dele de santo, 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 santo? Deus não precisa que você fique afirmando para Ele que Ele é santo, porque Deus ele não é igual a gente, porque a gente precisa de afirmação. Eu preciso de todo dia minha esposa vir falar para mim que eu sou lindo e maravilhoso, senão eu não consigo sair da minha casa. Só que ela não fala, tá, gente? Sabe por que ela não fala? Porque ela não pode mentir, tá? Então, mentir é pecado. Mas Deus não precisa dessa autoafirmação. Eu preciso que me chame, eu preciso receber um tapinha nas costas todo dia aqui na igreja, porque senão eu não me sinto valorizado, pastor. Deus não precisa, Deus ele é autossuficiente. Deus ele precisa somente de si mesmo. E uma coisa que nós temos que aprender, meus amados, você precisa somente de você mesmo para você ser feliz. Pastor, mas eu não preciso de Deus, é lógico, mas sabe, Deus ele já está dentro de você. Deus ele habita, você é templo do Espírito Santo. Então quando Deus ele fala assim, me busque. O que Deus está te falando? Ele não está falando para você especificamente ir para a igreja, você especificamente ir para o teu quarto orar. Ele tá falando para você, começa a cavocar dentro de você mesmo, comece a esmiuçar o teu coração, porque eu estou aí dentro. O problema é que quando o pecado ele trouxe algo na nossa vida que se chama adultério de função. Então no dia que a serpente vai lá falar com Eva, na verdade já existia o quê? Um desejo instaurado dentro do seu coração, uma insatisfação da parte de Eva e uma desobediência. Qual era a desobediência de Eva? De Adão e Eva, não comer de todas as árvores do jardim. Porque quando eu não usufruo daquilo que Deus tem para a minha vida, quando aquilo que Deus me proporciona, não é um prazer para mim, eu não começo a me envolver com aquilo que Deus tem colocado para a minha vida, e o que começa a vir sobre o meu coração? Uma insatisfação. O que gerou tudo aquilo no Jardim do Éden foi uma insatisfação de Adão e Eva. Porque às vezes a gente começa a entrar numa rotina, e ali eles tinham uma rotina, que era o quê? Todo dia cultivar, todo dia lavrar, todo dia colher um fruto de uma árvore que estava dando fruto, ou seja, era uma rotina. Mas aquela rotina era uma rotina estabelecida de forma que ia fazer com que eles cada vez mais provassem de algo novo que Deus tinha para eles, mas dentro de um santuário. E como a Bíblia vai falar que nós somos templo, nós somos santuário do Espírito Santo, nós somos habitação do Espírito Santo, ou seja, Deus já depositou dentro do teu coração, Deus já depositou dentro de você algo que você tem que descobrir todos os dias dentro de você, algo que Ele está te dando para que você seja plenamente satisfeito nele. Porque quando bate essa insatisfação acerca da nossa vida, começa a vir o quê? Um vazio. E quando o vazio toma conta de nós, meus amados, nós estamos abertos ao quê? À voz da serpente na nossa vida. Eu aprendi uma coisa, a gente estava na conferência semana passada, e um pastor chamado Carl Dietz, ele estava falando sobre depressão. E na verdade ele fez uma analogia muito legal sobre a depressão. O que ele falou que a depressão é como se fosse uma estrada. E a gente vai ver que nas estradas de outros países, por que o asfalto não tem problema? Porque eles cavam, faz um buracão no chão e preenche ali com terra, com areia, com pedra, com outro material de outra qualidade, e por fim eles colocam uma boa camada de asfalto.
Ou seja, pelo fato de ter materiais de qualidade sobre aquele espaço, pode vir caminhão, pode vir uma série de coisas que o asfalto não cede. O asfalto fica nivelado para sempre. Mas quando a gente vai ver no Brasil como que é feito uma estrada, o que acontece? Os caras cavam isso aqui, colocam um pouquinho de areia, colocam um pouquinho de pedra, colocam um asfaltinho, uma casquinha de ovo. A gente viu o que aconteceu semana passada, lá na avenida da associação. O que era aquilo? Ou seja, entrou uma infiltração num asfalto que era uma casquinha só. Aquilo foi minando, virou o quê? Um espaço vazio. E quando entra um espaço vazio, na mínima pressão, aquele espaço cede, aquela casca cede, e o que acontece? Uma depressão. E o que ele disse? A depressão nada mais é do que falta de conteúdo. A depressão sempre vai instaurar numa falta de conteúdo. Por quê? Por que falta conteúdo? Porque nós adulteramos o nosso propósito. Deus criou a cada um de nós com um propósito específico. Cada um de nós, meus amados, tem algo no Senhor. E quando nós não nos conectamos a esse propósito, nós deixamos que o quê? Com que o vazio se instaure dentro do nosso coração. E quando o vazio se instaura dentro do nosso coração, o que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer para me preencher? Eu vou buscar uma árvore que se chama árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque todas as vezes que eu não estou satisfeito com aquilo que o Senhor me coloca, eu vou procurar outros recursos para que me traga prazer. O problema é que quando você vai procurar outros recursos para que te traga prazer, você começa o quê? Começa a adulterar o teu coração e, consequentemente, a um adultério de propósito. Porque há uma diferenciação. Às vezes a gente confunde adultério com prostituição e prostituição com adultério. E quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente vai ver que o adultério, ele é muito mais grave do que a prostituição. Porque a prostituição, ela vem por causa de uma necessidade. Muitas vezes uma mulher, ela vai para uma casa de prostituição se prostituir porque talvez não tenha recursos para poder sustentar o seu filho. Então, uma prostituição, ela espera um pagamento por aquilo que ela está cedendo. Agora, o adultério é diferente. A prostituição, ela visa sustento, mas o adultério, ele visa somente o prazer. E quando eu não sinto prazer nas coisas do Senhor, eu vou adulterar com outras coisas que o mundo me oferece. Então, todas as vezes que vir à casa do Senhor, todas as vezes que ler a palavra de Deus, todas as vezes que orar, todas as vezes que essas disciplinas espirituais forem um peso para a minha vida, é sinal que o meu coração já está adulterado. Pronto. Não adianta, às vezes a gente dá uma série de nomes para aliviar o negócio para a gente, né? Ai, pastor, eu estou fraco, não tenho tempo. Sabe, as coisas andam meio corrido. Cara, tudo isso são apelidos que a gente dá para o quê? Para um coração adulterado. Então eu começo o quê? Buscar conhecimento. Então eu tenho que conhecer outras coisas. Vai que aquilo me preenche. Então eu vou conhecer, eu vou me entregar a relacionamentos que não são para mim. Eu vou experimentar substâncias que não foram feitas para mim. Eu vou aumentar o nível da minha comida, a qual não foi feito para mim. Ou eu vou diminuir demais a ingestão de comida que não foi feito para mim. Começa o quê? Começa a ter um desbalanceamento dentro do nosso coração. E no momento que eles provam dessa árvore, a qual o inimigo que observou um padrão, uma depressão na vida daqueles dois, ele falou: tenho algo para te oferecer. E esse algo que eu vou te oferecer, esse conhecimento, vai fazer com que vocês se tornem como Deus. E na verdade, o propósito principal daquele relacionamento que tinha no Éden, não era a árvore da vida.
Porque às vezes a gente acha que o propósito principal era a árvore da vida, mas o propósito principal deles estarem no jardim era não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se eles fossem comendo de todas as árvores do jardim, sendo plenamente satisfeitos no Senhor, uma hora, automaticamente, eles iriam chegar na árvore da vida. Por isso que o salmista ele vai dizer, Salmo de número 37, verso de número 4 em diante, ele vai falar: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Ou seja, coma de todas as árvores do jardim, porque na hora que eu perceber que aquilo é um prazer para você, quando eu perceber que o teu propósito, que o teu coração está alinhado com aquilo que eu estou colocando para você comer, automaticamente eu vou entender que não há outra razão da tua existência, senão a quê? A me adorar. Aí eu começo a concluir que adorar já não é mais a minha cantoria, adorar é o meu estilo de vida que se conecta ao propósito. A nossa adoração a Deus é uma vida conectada ao propósito. Então a gente vai ver que todos os homens de Deus, eles começam o quê? Eles começam a se afastar do Senhor quando eles começam a se afastar do propósito. Semana passada a gente falou sobre Davi. Por quê? Porque Davi foi um cara que matou. Pastor Kleber pregou ontem, usou o mesmo texto. E a gente vai ter que passar por ele de novo, porque o que Davi fez está totalmente... É um mandamento, não matarás, e o outro, não adulterarás. Dá a impressão que Deus ele fez esse trecho dos mandamentos justamente por causa de Davi. Porque Davi ele matou e adulterou. Então, quando que Davi adultera? Quando que Davi mata? Quando que? Vai dizer lá o texto, em 2 Reis, capítulo 13 em diante. Não, capítulo 11. 2 Reis, capítulo 11. Se você quiser abrir aí, me acompanhar. Segundo livro dos Reis. É 13 mesmo. Deixa eu ver. Não. 2 Reis ou 1 Reis? Acho que eu estou dando bote aqui, viu? Não, Samuel. Aí, tá. Não, é Apocalipse. Vamos lá. 2 Samuel, capítulo 11. Olha que vai lá. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos, com ele a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Gente, para que um rei era estabelecido naquela época? Quem arrisca dizer? Oi? Para guerrear e ganhar batalhas. O propósito de Davi, ele foi levantado como um guerreiro, como um conquistador de território, como um homem que avançava para poder estabelecer um reinado que representava o reinado de Jesus na terra. Por isso que nós vamos ver Jesus, ele muitas vezes sendo chamado como Jesus Cristo, filho de Davi. A figura de Davi se conecta diretamente, em alguns aspectos, à vida de Cristo. Então, Davi era um cara desprezado pelos seus irmãos. Jesus era um cara desprezado pelos seus irmãos. Davi era um cara que ficou escondido durante muitos anos antes de manifestar o seu ministério. Jesus foi um cara que ficou escondidinho até manifestar o seu ministério. Davi foi um rei amado pelo povo. Jesus, ele é um rei amado pelo povo. Ou seja, há uma similaridade entre Davi e Jesus. Então, qual o propósito que Davi foi levantado? Para ganhar a guerra.
Então a gente vai ver que Davi ficou conhecido por quê? Porque num dia que estava o gigante, 40 dias e 40 noites, atormentando aquele povo, Davi ele chega e fala, eu vou resolver esse problema. Davi, ele entendeu o seu propósito. O que fez com que Davi rompesse foi o fato dele reconhecer para o que Deus tinha o chamado. Ei, meus amados, sabe por que muitas vezes você não tem prosperado? Sabe por que muitas vezes você tem estado triste? Sabe muitas vezes você tem estado derrotado? Sabe por quê? Porque você ainda não descobriu no Senhor para aquilo que o Senhor tem te chamado. Porque na hora que você descobrir para que Deus tem te chamado, você vai ver determinados problemas e você vai entender, ali sou eu que vou resolver. Você é a solução, nós somos a solução dos problemas que o pecado causou nesta terra. Sabe? Só que como o adultério se instalou na raiz, porque nós somos raiz de Adão, como isso se instalou no nosso coração, qual que é a tendência nossa? Quando nós vemos um problema, faz igual o jogador quando dá aquela tirada, dá um vão de perna e passa batido. A gente tem o quê? Nós temos uma característica de querer fugir dos problemas. Mas sabe, quando você foge do problema, quando eu fujo do problema, nós estamos fugindo do propósito que Deus tem para a nossa vida. E nós estamos adulterando o nosso propósito. Estamos adulterando o nosso coração. Então o Davi, ele vai lá e enfrenta o gigante. E a gente, para que Deus pudesse provar que era verdadeiramente Deus, Davi, ele derrota aquele gigante com uma pedrinha. Imagina um camarada de 3 metros de altura, uma máquina de destruir, afrontando um exército inteiro. E Davi, ele vê ali a sua oportunidade. Ah, não, mas pastor, ele foi ali Não, Davi enxergou ali uma oportunidade, porque ele chega para os oficiais do rei e fala assim, ó, que vai ganhar quem derrotar o gigante? Ah, ó, vai ganhar isenção de impostos. Olha, já pensou se isso acontecesse aqui no Brasil, gente? Se você não pagar imposto no Brasil, aí isso é show, hein? O cara não vai pagar imposto. O cara, ele vai se assentar à mesa do rei. E o rei ainda vai dar a filha dele para casar com você. Pô, o cara está na minha mão. Está na minha mão. O problema, meus amados, que às vezes isso acontece nas áreas da nossa vida e a gente se acovarda. A gente acha que o quê? Que o primeiro a cair desgraça na cabeça é na nossa cabeça que vai cair. Ah, vai cair um meteoro sobre a terra. Ah, deixa eu me esconder porque vai cair em cima da minha. Pô, para, gente. Davi foi lá e venceu. Então, a partir daquele momento, ele teve uma confirmação. Ele estava já conectado com o Senhor, conectado com o seu propósito. Mas a partir daquele momento, ele teve uma confirmação daquilo que Deus tinha para a vida dele. Deixa eu te falar um negócio. Pessoas que estão buscando o seu propósito, pessoas que querem crescer no Senhor, pessoas que estão com o coração sincero a não adulterar mais, você pode ter certeza, Deus vai confirmar o propósito que Ele tem para a tua vida. Deus, Ele não oculta propósitos. O próprio Jesus vai dizer que não pode se pegar uma lâmpada, não pode se pegar um lampião e colocar debaixo de uma cama. Tem que pegar esse lampião, esse luzeiro e colocar em cima para que ele ilumine toda uma área. Talvez você esteja escondido, talvez você ainda não esteja fluindo naquilo que Deus tem para a tua vida, mas continue buscando, porque Deus vai revelar isso para cada um de vocês. Então ele começa a fluir. Então ele começou a fluir nesse propósito. E é lógico, todo propósito de Deus vem dificuldades e lutas para que isso possa se concretizar. Então veio perseguição de Saul, veio perseguição de Amalequita, veio perseguição de Filisteu, veio perseguição de filhos, mas o cara estava ali ganhando guerra. O cara estava ali firme. Só que esse é o grande... assim como aconteceu com Adão e Eva,
o grande problema nosso, sabe o que é? Não é quando as coisas estão dando ruins. O problema, nosso grande problema é quando as coisas estão bem. Então, Adão e Eva, você vai ver que não existia nenhum problema para eles no jardim. Então tinha frutinha para comer de dia. Então, o cara queria comer abacaxi, ele ia lá comer abacaxi. Ele queria comer uma graviola, ele vai lá comer a graviola. Ele queria comer uma jaquinha, ele ia lá comer uma jaca. Tranquilo. Tranquilo. Então, o que isso criou na mente deles? Pô, tá tranquilo, tá favorável. Fez até assim naquele dia, né? Tá tranquilo, tá favorável aqui pra gente. E sabe, meus amados, nos momentos que nós estamos vencendo, nos momentos que as coisas estão fluindo para nós, não baixe a sua guarda. Não pense que todas as batalhas estão vencidas, sabe por quê? Porque nós temos a tendência de achar que as nossas batalhas estão vencidas, nós vamos o quê? Deixar de correr atrás da busca pelo nosso propósito. E aí se instaura o quê? O vazio. Porque o propósito, meus amados, do Senhor, sabe como é que é? O Senhor ele estabelece um propósito de chegar até aquela parede preta. Só que para eu chegar até aquela parede preta, o Senhor coloca propósitos intermediários. Sabe? A parede preta é a minha vocação. Só que o Senhor, dentro de uma vocação, Ele estabelece o quê? Chamados. Então, um chamado, ele pode ser temporário, mas uma vocação, ela é algo que você vai encontrar. Então, por exemplo, durante muito tempo na nossa caminhada cristã, e quando eu comecei a ser pastor, teve um tempo que Deus me usou muito na questão de ser mestre, de querer esmiuçar textos e tal. Eu vejo que Deus está transicionando um pouco o meu ministério para uma outra área, ou seja, então o Senhor tinha um chamado para aquele tempo, para que eu o quê? Derramasse sobre a igreja conhecimento, coisas mais profundas. Então o Senhor começou a transicionar, por quê? E qual que é a minha vocação? Cuidar de pessoas, fazer com que pessoas encontrem o seu chamado, o seu destino e o seu propósito. Então, dentro dessa missão que Deus deu para mim, de multiplicar, de gerar, de fazer discípulos, o Senhor foi colocando o quê? Chamados específicos. E isso não parou. Então eu estou fluindo hoje de uma maneira, talvez amanhã, depois da manhã, o Senhor vai me usar de outra maneira. Então o negócio não para. Então cada ponto estratégico que você vai alcançando, o Senhor vai te dando um desafio novo. Então a gente vai ver que o povo, quando sai do deserto, o primeiro chamado do povo, o que era? Atravessar o deserto. Depois Deus tinha um chamado diferente para eles, o que era? Atravessar o Jordão. Depois Deus colocou o quê? Um outro chamado, derrubar gigante, conquistar a terra. E qual que era a vocação do povo de Deus? Fazer com que o nome do Senhor fosse glorificado e que o nome do Senhor fosse estabelecido através de um reino santo, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. O negócio não parou. Então Davi ele começou a vencer as etapas da vida dele. Só que chegou nesse momento que nós vamos ver, que nós vimos aqui em 2 Samuel capítulo 11, o cara que não tinha nada, ele passou a ter um palácio. O cara que não tinha mulher nenhuma lá, nesse momento aqui, ele já tinha 2. O cara que não tinha filhos nenhum, nesse momento ele já tinha um monte de filho. O cara que não tinha uma roupa nova para usar, ele tinha um guarda-roupa cheio de roupa. Cavalos, ouro. Está tranquilo. Mas aonde que era para ele estar? No campo de batalha. A vocação de Davi era para a batalha. Tanto era que a sua vocação era para a batalha, que no dia que ele quis construir um templo, Deus falou para ele, cara, você não vai poder construir esse templo, eu vou te dar todos os recursos. Mas quem vai construir o templo é o seu filho, porque a sua mão está manchada de sangue.
Deus estava falando mal de Davi? Não. Deus estava falando, você foi chamado para ser guerreiro e não para ser construtor. Sabe, meus amados, muitos de nós vivemos num tempo, nesse século 21, onde o que mais nós vemos são pessoas insatisfeitas. As pessoas não são satisfeitas com nada. Então o cara começa a ganhar alguma coisa do Senhor, parece que aquilo dá um pico de euforia nele, daqui a pouco ele murcha. Ele começa a perder o propósito dele. Porque sabe, meus amados, Deus não vai parar de dar. Deus não vai parar de nos abençoar, sabe por quê? Porque é natureza de Deus. Às vezes a gente pensa, né, Deus ele vai parar de abençoar, não vai. Porque a característica de Deus é uma característica abençoadora. Deus ele não vai deixar de ser Deus para nós. Então Davi ele começa, então vai falar que no tempo onde os reis estavam para a guerra, decorrido um ano, estava ele lá no palácio. E sabe, meus amados, sabe por que ele foi olhar para aquela mulher lá embaixo? Porque Davi não foi projetado para palácio, Davi foi projetado para a guerra. Ei, sabe por que você está olhando para o lado? Sabe por que você está olhando para o outro? Sabe por que vem uma insatisfação? Porque você está insistindo naquilo para qual você não foi projetado. E quando você quiser fluir naquilo a qual você não foi projetado, vai gerar uma insatisfação, sabe por quê? Porque aquilo não vai fluir, aquilo não vai acontecer. Deus não vai fazer o seu gostinho de falar, tadinho, ele está insistindo tanto. Eu vou dar um boizinho para ele, vou dar uma colher de chá para ele, vou fazer com que o negócio aconteça. Com Deus não funciona dessa maneira. Até acho que eu já falei com vocês aquele dia. A gente vive, meus amados, porque agora a internet popularizou mais ainda a palavra de Deus. E a gente vive um falso conceito de fé. Porque a gente acha que fé é eu falar assim, eu quero um celular para mim. E eu fico lá trancado no meu quarto, chorando para Deus, falando, Senhor, me dá um celular. Senhor, me dá o celular, me dá o celular, me dá o celular. A gente fica insistindo, querendo enfiar a goela abaixo de Deus, os nossos desejos. Isso não é fé, isso é pensamento positivo. Isso é mentalização, é técnica de mentalização, de neurociência. Fé, meus amados, é eu caminhar diante de uma palavra que Deus liberou sobre minha vida, que está conectada a um propósito. Então Deus ele envia uma palavra, e em cima daquela palavra eu caminho. Pastor, mas Deus não falou nenhuma palavra para mim, não falou? Então entra no teu quarto e vai ler a palavra, porque dentro dessa palavra Deus vai cumprir um monte de coisa na tua vida. Se Deus não te deu uma rema, Ele tem um logos. Porque a palavra de Deus ela é composta de duas nuances. Uma é a palavra rema e outra é a palavra logos. Logos é a palavra escrita, mas a rema é uma palavra que o Senhor revela naquele momento no teu coração e você começa a caminhar em cima daquilo. Porque Deus ele não é comprometido com os teus sonhos, Deus é comprometido com a palavra dEle. Eu já preguei isso aqui uma vez, se você tem uma palavra, você tem aquilo que você vai receber. Se você não tem uma palavra, então esse é o grande perigo. Começa a ver o grande perigo de você muitas vezes não ler a palavra de Deus. Pastor, eu tenho preguiça. Então você tem preguiça de se conectar ao teu propósito. Você está deixando de o quê? Buscar recursos sobre o qual você vai caminhar e vai ser bem sucedido. Lembra o que Deus falou para Josué? Josué capítulo 1, verso 9. Ele vai falar assim para Josué, não te mandei eu? Não, ele vai falar no 1,7, desculpa. Ele vai falar assim para Josué, esforça-te, tem bom ânimo, esforça-te e que não te aparte a tua boca do livro desta lei. E não te aparte a tua boca, não é os teus olhos, não é os ouvidos. Não te aparte a tua boca o livro desta lei, para que medites nela de dia e de noite. Então
o Senhor fará prosperar o teu caminho e a tua descendência. Não te aparte a tua boca, por quê? Porque uma palavra, quando a palavra ela entra no teu coração, quando é uma palavra de Deus, você crê naquela palavra, você começa o quê? Liberar aquela palavra. E uma vez que você libera aquela palavra, aquilo se torna uma substância sobre o qual Deus vai criar algo na tua vida. Por quê? Provérbios 18, 21 vai dizer: o bem e o mal estão no poder da língua. Aquele que teme isso, gozará do seu fruto. Então, se você fica falando que você é um derrotado, se você fica falando que você não vale nada, se você fica reclamando, se você fica murmurando, é aquilo que você vai colher, porque a tua boca, o Senhor deu a tua boca para você declarar, profetizar e fazer com que as coisas aconteçam na tua vida. Mas quando você lê a palavra de Deus e deixa com que aquilo tome conta do teu coração, e você começa a crer que você é o quê? Herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Quando você começa a crer que você é mais do que vencedor, quando você começa a crer que o Senhor é teu pastor, quando você começa a crer que o Senhor cuida de você, quando você começa a crer que quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o Senhor acrescenta, o Senhor dá para você todas as coisas que Ele já determinou. Quando isso entra dentro do teu coração, não há outra alternativa do que o quê? Do que você começar a falar, quando você começar a declarar isso. E quando você começa a declarar é porque você creu. Então tem pessoas que têm uma crença negativa. Ela começa a declarar aquilo que ela não é. Pastor, onde eu vou, sou derrotado. Eu vivo devendo. Tudo coisa que não está escrito aqui. Mas quando ele começa a focar naquilo que Deus tem na vida dele, ele começa o quê? Se conectar a um propósito. Ele deixa a gasolina que era adulterada, ela começa a virar gasolina pura. Ei, Deus quer que você vire filho, que você assuma a posição de filho genuíno, para que você estabeleça o propósito de anunciar Cristo sobre essa terra. E anunciar Cristo, meus amados, não é você pegar um megafone e sair para a rua e falando: ei, Jesus, salva, tá. Isso aí não funciona mais. Você vai anunciar a Cristo, cumprindo o teu propósito, em que Deus possa o quê? Deus possa fazer da tua vida um milagre constante. Sabe, gente, por que o Evangelho em alguns lugares ele tem sido tão desacreditado? Porque as nossas vidas não estão comunicando ao Senhor. Então eu falo que Deus cura, mas na hora que eu vejo alguém doente dentro de casa, você prefere levar no médico primeiro antes de orar. Já percebeu isso? Eu falo que o Senhor, Ele é o meu provedor. Mas no problema é que a sua conta já entra um pouquinho no negativo, sabe o que acontece? Você vai lá tomar empréstimo sem orar a Deus. Aí depois a gente quer chegar para os outros e falar: mas Jesus é bom. Ele vai falar: é bom? Eu não estou vendo que Ele é bom na sua vida. O Senhor restaura a família. Beleza, mas sua família está destruída. Já parou para pensar nisso, gente? Por quê? Porque nós estamos adulterados pelo pecado. Nós precisamos, meus amados, nos aproximar mais de Jesus, para que nós venhamos o quê? Obter novamente a sua imagem e a sua semelhança. 1 de João 2,6 vai dizer: se alguém diz estar nele, deve andar como ele andou. Agora eu pergunto: você tem andado como Cristo andou? Pastor, mas ele era Jesus. Que ele era Jesus, cara. Tudo aquilo que tinha sobre Cristo foi derramado sobre nossas vidas. Nós somos habitação do Espírito Santo de novo. E a gente precisa fazer com que essa habitação verdadeiramente seja adornada, verdadeiramente seja um canal de milagre para as pessoas possam te procurar e as coisas venham acontecer. Às vezes a gente fica mordidinho, né? Fulano só vem atrás de mim quando precisa.
Ah, o meu parente lá de religião tal, lá, na hora que tá tudo beleza, tá lá adorando o Deus dele lá. Aí na hora que fica doente, vem procurar os crentes. Quem já não falou isso, né? Aí vem procurar os crentes. Mas sabe por que ele procura os crentes? Porque você carrega Jesus dentro de você e não tem outra pessoa para ele procurar. Há uma expectativa das pessoas acerca daquilo que nós carregamos. Só que às vezes a gente não crê. E a gente começa o quê? Viver uma vida. Quando a gente é adulterado na nossa essência, a gente começa a viver uma vida de desvios. Então é o camarada que ele não tem as suas finanças não estão cumprindo um propósito de fazer com que o reino de Deus seja glorificado. E daí o que ele começa a fazer? Ele começa a usar as finanças dele para outro propósito. Vamos voltar de novo para o exemplo do Éden. Porque as diversas áreas da nossa vida, a gente pode colocar nesse sistema que acontecia no Éden. Então, o que nós podemos chamar como a árvore do conhecimento do bem e do mal? Falando da área financeira, vamos chamar de dízimo. Porque o que Deus falou para nós? Daquilo que você receber, 10% é consagrado a mim. Isso é um propósito que eu estabeleci para que, não eu, porque eu não preciso do seu dinheiro, Deus fala. Um propósito para que você seja abençoado. Para que as suas finanças fiquem debaixo do meu cuidado. Mas o camarada, ele é o quê? A pessoa, ela tem um desvio de propósito dentro do o seu coração está desviado do Senhor. Então, quando o seu coração está desviado do Senhor, ele começa a dar destinos errados para tudo aquilo que cai na mão dele. Então, ele fala assim, esse 10%, eu vou arriscar mexer nele, eu vou tentar dar uma manipulada nele, porque eu quero ver como é que funciona, eu colocando a mão nesses 10%. E aquilo se chama árvore da vida. Então, todas as vezes que eu desvio o meu propósito, todas as vezes que o seu 10% não vai para o Senhor, ele vai para o quê? Para um propósito que não é do Senhor. Pastor, mas eu entrego cesta básica lá na rua, com esse dinheiro, eu faço uso dele, eu entrego sopão para os mendigos lá na rua. Ei, meus amados, todo propósito tem uma regra a ser cumprida. E o Senhor diz, entregai o teu dízimo na casa do Senhor, na mão de um sacerdote. Se não fizer aquilo, mais um desvio. Então, nós o quê? Nós começamos a transgredir os princípios e os mandamentos. Por quê? Porque o nosso coração, ele está o quê? Adulterado. Então, o camarada usa o dinheiro para outra coisa, ele perde o cuidado de Deus nos seus 90. Então, Deus olha lá de cima e fala assim, já que você é um melhor administrador que eu, já que você tem a capacidade de cuidar melhor do que eu das tuas coisas, então você vai viver com o seu 100% debaixo, fora do meu cuidado. Não vai perder salvação, mas vai viver fora do cuidado de Deus. Então o que acontece? Aí o cara começa a entrar, dívida após dívida, dívida após dívida. Só que o problema não é o dinheiro. O problema é que o coração dele está adulterado. Então, com as dívidas, começa a vir o quê? Briga no lar. Por quê? Porque ele não está cumprindo um propósito e automaticamente, quando seu coração está desconectado, começa o quê? Vou brigar com o propósito da minha vida, que é a minha esposa. E um abismo começa a chamar outro abismo. Porque quando Adão e Eva não experimentaram do fruto do conhecimento do bem e do mal, o Senhor providenciava tudo para eles. Por quê? Porque o fato deles obedecerem esse princípio, o fato deles não mexerem naquilo que Deus falou para não mexer, fazia o quê? Era um ato do coração deles dizendo para Deus, Deus, eu entrego todo o meu cuidado a Ti e eu confio naquilo que o Senhor vai fazer. Só que no dia que esse princípio foi descumprido, o Senhor falou, o Senhor olha, e a mesma coisa acontece nas áreas onde o Senhor nos vedou, na área onde nós fomos adulterados, o Senhor olha lá de cima e fala assim, já que você sabe cuidar da sua vida nessa área, vai cuidar você
fora do jardim. Já que você não entendeu que a tua esposa é aquela que eu te dei, então eu vou tirar a mão do teu casamento e você cuida do teu casamento à tua maneira. Agora, meus amados, imagine a gente ter a pretensão de achar que nós vamos conseguir gerenciar alguma coisa sem Jesus estando no nosso meio. Isso é uma pretensão nossa, meus amados. Isso é uma pretensão instigada por Satanás. Porque Satanás é um cara que perdeu toda a conexão com Deus. E ele vive uma vida a todo momento, esperando o momento que ele vai ser lançado no inferno e preso ali para a eternidade. É uma vida desesperadora. E ele tenta implantar isso na nossa mente e na nossa vida. Então nós começamos a quê? A adulterar o nosso coração. Provérbios 4:23 vai dizer: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Porque tudo, meus amados, todo o nosso descompasso de propósito, vamos chamar assim, é fruto de um coração deturpado. Olha o que Jesus vai dizer. Vamos lá comigo em Mateus, capítulo de número 5. Jesus vai dar um exemplo exatamente com uma relação entre homem e mulher. Capítulo 5, verso 27 de Mateus. Ele vai fazer, de novo, igual não matarás. Ele vai dizer o que foi falado lá atrás e o que nós vivemos hoje. Verso 27. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, ou seja, Jesus, o sacerdote que veio do céu, eu vou dar para vocês o ensinamento de como verdadeiramente eu interpreto aquilo que o Pai mandou na tábua dos 10 mandamentos. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já adulterou com ela. Percebe que é no coração? A obra que era de forma externa, antes através de uma lei, de uma tábua, agora o Senhor começa a falar, o negócio não é para fora, o negócio começa aí dentro. Porque quando você olha para uma... E aqui eu vou até explicar de novo, eu já expliquei isso para vocês um dia. Jesus não está falando aqui que você não pode olhar para uma mulher, porque eu já vi cara falando assim, não, eu não posso olhar. Você pode olhar. Até para você saber se você vai olhar ou não, você tem que olhar. Então é uma contradição o cara falar que não vai olhar. Tá, aqui é homem e mulher, tá, gente? Não vai sair olhando para os outros aí também, porque o pastor falou que não. Não, eu vou explicar para vocês agora. Vou explicar. O que Jesus está falando? Que se eu olhar para uma mulher e no meu coração eu já aceitar que se ela der um mole para mim, eu já vou com ela para a cama, eu já pequei no meu coração. Por quê? Porque aquilo já está instaurado do meu coração. Para acontecer, basta que ela me dê mole. Então aquilo já está fundamentado no meu coração. Então o que ele está dizendo? Se o cara desejar, ou seja, se ele já cogitar que no coração dele, aquilo já é uma possibilidade de acontecer, aí o quê? Ele já está em pecado, por quê? Porque aquilo já se instaurou no coração dele. Tudo começa dentro do nosso coração. Toda a nossa entrega e tudo aquilo que a gente recebe começa no coração. Olha para você ver como é que funciona Deus. A gente vai lá para 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 1, verso de número 18, se eu não me engano, a partir do 18 vai dizer: porque não foi com prata e nem ouro que vos resgatou o Senhor, mas pelo precioso sangue do seu Filho, que como um cordeiro imaculado foi sacrificado ainda antes da fundação do mundo.
mas manifestado nos últimos dias por amor de vós. Olha lá. Então, o qual na verdade foi conhecido o que? O sacrifício de Jesus, ainda antes da fundação do mundo. Então, aí você vai perguntar, não foi há 2019 anos que Jesus morreu? Mas aqui no texto está falando que foi o quê? Que foi antes da fundação do mundo. Ou seja, antes do haja luz, já teve um haja cruz. Ou seja, Deus está dizendo aqui que antes da fundação do mundo, Deus no seu coração já matou Jesus. Jesus já estava morto para Deus. Simplesmente há 2019 anos atrás, Deus somente confirmou o ato. Por quê? Porque uma vez que Deus estabelece algo no coração, nós não podemos tirar aquilo do coração de Deus. E como nós somos a imagem e semelhança de Deus, o que acontece? Aquilo que se estabelece no seu coração não pode mais ser mudado. Então, quando você entrega uma oferta financeira aqui no altar, né? Aqui na urna, é porque aquilo já morreu dentro do seu coração. Aquilo para você já não existe mais. Talvez possa doer, talvez possa ser uma oferta extravagante que você queira dar, e vai doer, uma oferta extravagante vai doer, mas aquilo já morreu dentro do seu coração. Na hora que você chega na sua casa, você está tranquilo, porque aquilo está morto. Aquilo já, por quê? Porque foi uma obra que aconteceu dentro do coração. Quando Deus ele pede o Isaac em sacrifício para Abraão, Abraão naquele momento ele já matou o Isaac dentro do seu coração, e pelo fato de Isaac já estar morto dentro do coração de Abraão, ele não teve dificuldade de entregar no altar. Por isso que Deus não precisou matar Isaac, por quê? Porque ele viu que no coração de Abraão já estava morto. Ou seja, tudo acontece no nosso coração. Então, se eu desejo uma mulher que não seja minha, e aquilo já se instaurou no meu coração, já não vai mais importar se vai ser a mulher A, a mulher B ou a mulher C, porque vai ser com a primeira que aparecer a oportunidade, porque o meu coração já se perdeu. Então percebeu como nós adulteramos em várias áreas da nossa vida? Como nós temos que recolocar novamente o nosso coração em alinhamento com Jesus? Então o problema não é o olhar. O problema é o cogitar. O problema é o maquinar. O problema é o ceder às tentações que vêm sobre a minha vida. Porque quando eu cedo às tentações da minha vida, eu estou me desconectando do Deus a qual eu sirvo. Eu não estou mais conectado ao propósito. Que qual é o propósito principal de cada um? Andar como Jesus andou. E Jesus, ele não pecou. Então, todas as vezes que eu peco, eu adultero o meu propósito. Agora, por que eu peco? Vamos lá para Tiago, capítulo 1. Por que nós pecamos? Como isso acontece em nós? Tiago. Verso 12 em diante. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Agora vamos lá. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ou seja, as nossas paixões, os nossos desejos, e as nossas paixões e os nossos desejos vão buscar o quê? Prazer. Então nós temos que tomar cuidado com o prazer que está fora do Senhor.
Porque todo prazer que está fora do Senhor, ele nada mais é do que uma tentativa de me tirar fora do propósito, de desalinhar o meu coração e puxar ele para fora daquilo que Deus tem para a minha vida. E onde que eu tenho que vigiar mais? Aonde os meus olhos se atraem mais, aonde o meu coração ele tende a falhar. Por quê? Porque não é Deus que está proporcionando aquilo, na verdade são os meus desejos que querem me afastar de Deus. Agora voltamos lá para o Éden, daquilo que nós falamos no começo. Todas as vezes que o meu prazer estiver fora daquilo que Deus proporcionou para mim, todas as vezes que o meu prazer não estiver em comer das árvores as árvores do jardim que o Senhor colocou, o que vai se instaurar em mim? Uma insatisfação pelo fato de eu não ter o meu desejo, que não está nas árvores do Senhor, realizado. Então qualquer coisinha vai fazer eu falhar. Qualquer coisinha vai fazer com que eu não venha mais no culto. Qualquer coisinha vai me tirar da palavra de Deus. Qualquer coisinha vai me desconectar com o Senhor. Percebeu que muitas vezes a gente troca facinho um culto por uma festinha de aniversário? Facinho. Ah, pastor, está sendo muito religioso, não pode faltar culto. Cara, o problema, na graça, o problema já não é mais poder e não poder. Na graça, sabe o que é? O quanto eu deixei de alcançar o meu propósito naquele dia, porque um culto que você vem é uma palavra que você recebe e você está mais próximo do teu propósito. Então o que é mais importante? Parecer não religioso para os amigos ou receber uma palavra que vai me impulsionar para mais próximo do propósito? Ah, mas lá é prazeroso, lá a gente dá risada. A gente toma um gorozinho, né? Se diverte. Então, é hora de sondar o coração e falar: onde está a tua fonte de prazer? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque lá estão a fonte da vida. Porque o próprio Tiago vai dizer: bem-aventurado o homem que sofre, que passa com perseverança pelas provações. Porque depois de havido ser tentado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem preparado para os que o amam. Ei, meus amados, coroa da vida não é salvação. Coroa da vida é o governo que você vai ter sobre a tua própria vida. Deus quer te dar, Deus nos deu o governo da nossa própria vida. Ou o Senhor fica pegando você pelas mãos e fica levando você de um lugar para o outro. Não, Deus te deu o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, uma vez submetido à vontade do Senhor, se chama coroa da vida. Porque você vai governar com sucesso todas as áreas da tua vida. Então o cara não governa o casamento dele, ele não tem coroa da vida no casamento dele. Ele não governa as finanças dele, ele não tem coroa da vida nas finanças dele. Ele não governa bem a área profissional dele, ele não tem coroa da vida na área profissional dele. Aqui não está falando de salvação, não. Porque se você ceder alguma tentação, você não vai para o inferno por causa disso. Porque se eu falar que um pecado meu faz com que eu perca a minha salvação, a cruz de Jesus Cristo não valeu nada. Ou a cruz de Jesus valeu por um pecado só. A palavra de Deus vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, o perigo, a espada, a nudez. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aqui está falando de governo de vida. Aqui está falando de cumprimento de propósito. Aqui está falando de ter uma vida plena no Senhor. Ou seja, então por que está acontecendo aqui? Voltando lá para Davi, se ele estivesse cumprindo o seu propósito, ele não estaria ali no palácio. E se ele não estivesse no palácio, ele não estaria suscetível a um rabo de saia. O campo de guerra era uma ferramenta que Deus tinha dado para Davi, para que ele não pecasse, porque Deus conhecia a Davi. Há algumas áreas da tua vida onde o Senhor tem colocado e que muitas vezes tem desgastado, muitas vezes tem te cansado, muitas vezes tem te moído, mas é Deus te protegendo para que você não venha cair nas áreas onde você é vulnerável.
Não reclame da onde ainda Deus não te tirou. Porque se Deus não te tirou da onde você está, é sinal que você não está preparado para sair daquela posição. Os lugares onde Deus nos colocou e aonde Ele não nos quer tirar, não é que Deus é mau, é Deus nos protegendo. Só que Davi quis fazer a maneira dele. E todas as vezes que nós tentamos fazer a nossa maneira, vem a morte. E com a morte vem a mentira. E com a mentira, uma série de outras coisas. E depois disso, consequências que nós não poderemos mais controlar. A gente vai ver que a família de Davi, depois disso, virou um caos. Um inocente teve que morrer por causa desse pecado, simbolizando Cristo. Uma criança morre por causa do pecado de Davi. Davi orou, jejuou, clamou, mas a criança morreu. Como algo profético que o Senhor colocou dizendo, um inocente teve que morrer pelo seu pecado. Mas pelo fato de um inocente ter morrido pelo teu pecado, isso não abona as consequências desse pecado. Vivemos consequências de fruto de desalinhamento de propósito que nós vivemos lá atrás. Mas eu pergunto para você nessa noite, vai continuar vivendo dessa maneira? Vamos continuar desalinhados no nosso propósito? Vamos continuar a ter uma vida de desgoverno em todas as áreas da nossa vida? Não. Aquele dia que eu preguei sobre a parábola dos talentos aqui, é algo que se conecta exatamente a isso. Aquele que recebeu 5 talentos, ele entendeu que o seu propósito era o quê? 5 talentos. Ele multiplicou, ele entendeu, ele reproduziu aquilo que Deus tinha para a vida dele. O que recebeu 2 talentos, multiplicou outros 2, ou seja, entendeu o seu propósito. Mas aquele que não entendeu o seu propósito, enterrou o seu talento. E sabe, meus amados, quando você enterra o teu propósito, a primeira coisa que você vai querer se fazer é se fazer de vítima. Porque no dia que o Senhor veio ajustar as contas, aquele homem falou, sabias que era um homem mau e que quer tirar da onde não semeaste. Ou seja, pessoas que estão com o seu coração fora do propósito têm uma visão deturpada de quem Deus é. E Deus, meus amados, vai falar a palavra de Deus que Ele vai nos julgar segundo as palavras frívolas ou insensatas que saírem dos nossos lábios. Então aquele senhor, ele chega para aquele homem e fala, se sabias que era um senhor mau e que queria colher aonde não semeaste, por que não pegou o teu dinheiro e entregou para os banqueiros? Para que quando eu viesse, recebesse os juros. Ou seja, quando o nosso coração está adulterado, nós não conseguimos nem mesmo fazer o mínimo pelo Senhor. Porque o que ele estava falando para aquele homem, entregar dinheiro para banqueiro, era o mínimo que ele requeria daquele cara. E o que o Senhor exige de nós, meus amados, é o mínimo de nós entendermos que há um propósito sobre as nossas vidas, um mínimo de envolvimento com as coisas de Deus. Porque um coração adulterado vai dar errado na família, vai dar errado nas finanças, vai dar errado no trabalho. É uma bomba aonde coloca as mãos, dá errado. Mas quando um cara está focado, quando um cara, ele não é alguém adulterado, quando uma pessoa é alguém a qual nós podemos chamar de íntegro. O que é íntegro? É alguém que está conforme o modelo planejado. Então esse celular aqui, olha, não tem nenhum arranhão, ele está novinho. Ele é íntegro, porque ele está conforme a maneira como ele saiu de fábrica, sem nenhum defeito. Ele cumpre com perfeição o propósito a qual ele foi projetado. Eu não tenho problema com ele. Eu vou usar telefone, funciona. Vou usar internet, funciona. Eu ponho ele para carregar, ele carrega, ele funciona, belezinha. Agora eu pergunto, você tem sido íntegro diante do Senhor? Tudo aquilo que o Senhor já colocou dentro do teu coração, você tem cumprido? Ou um prazer é muito melhor que isso? Ou você troca isso por um prato de lentilha?
Só para finalizar, para a gente, último texto, Mateus capítulo 15, verso 19. Olha o que Jesus vai dizer. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Sabe, meus amados, a religião, ela tenta dar ênfase naquilo que não conecta, naquilo que nos afasta do propósito. Mas quando nós temos um relacionamento com Deus, o nosso coração começa a ser transformado, dia após dia. E eu penso que se durante todo esse tempo você não permitiu que o teu coração fosse transformado, o Senhor está aqui nessa noite para poder alinhar novamente os nossos corações. Porque sabe, mulher na Bíblia é um sinônimo de igreja. E a gente vai ver um dia Jesus ensinando no templo. Isso está em João capítulo 8, não vou nem ler com vocês. E de repente, quando Jesus estava ensinando no templo, veio os religiosos, os escribas e fariseus, arrastando uma mulher adúltera. E essa mulher, meus amados, ela é o simbolismo da igreja. Porque a igreja, meus amados, quando ela erra, a religião, ela tenta expor sem trazer cura. Ela tenta levar para um Deus, ela tenta levar para um Jesus que é um Jesus punidor, um Jesus que quer matar, um Jesus que quer destruir. E sabe, em ambientes muito religiosos, pelo fato de muitas vezes o teu coração não estar alinhado, e talvez você pode até ter adulterado com o seu marido ou com a sua esposa, você pode estar aqui nessa noite. E a religião vai olhar para você e vai falar, você vai para o inferno, você é isso, você é aquilo. Mas Jesus, na hora que vê aquela mulher, vai dizer que ele começa a escrever na terra. Ele começa a escrever justamente no ambiente onde ele criou, que é o planeta Terra. Que criou justamente como habitação para a sua criação principal, que é o homem. E eu creio, ali não está escrito na palavra, então tudo aquilo que não está escrito abre um leque para a gente poder conjecturar. E eu creio que Jesus naquele momento estava escrevendo Levítico capítulo 20, verso 10. Onde está escrito que o homem e a mulher que fossem pegos em adultério, ambos deveriam ser mortos. Sabe, meus amados, a religião ela tenta pegar uma parte da tua história, ela tenta pegar uma parte do teu erro, para tentar te acusar diante de Deus, tentando construir um Deus punidor, um Deus que está te arrebentando, um Deus que vai te destruir, que vai te levar para o inferno. Mas o que Jesus fala naquele momento é falado, ele começa a escrever e vai dizer que aqueles homens começam um por um, desde o mais velho, começando pelo mais velho até os mais novos, começam a largar as suas pedras e sair um por um. E ele olha para aquela mulher e fala, mulher. E ele fala aqui nessa noite, igreja. E ele fala aqui nessa noite, homem. Ele fala aqui nessa noite, mulher. Aonde estão os teus acusadores? Aonde está a religião que te acusa? Aonde está conceitos de homens que te destruíram até o dia de hoje, que te acusaram? E que só querem ver uma parte da história. Porque muito provavelmente, ou talvez, aquela mulher tenha adulterado porque talvez ela tivesse um marido. Isso não justifica. Mas a gente começa a entender que muito provavelmente aquela mulher estava adulterando porque o seu marido não cumpria a sua função de governo dentro de casa. Porque às vezes a gente olha para o pecado das pessoas, às vezes a gente olha para o pecado alheio, mas a gente não consegue saber o que estava por trás daquelas pessoas, para ela poder ter cometido aquilo. Por isso que Jesus vai dizer em Mateus 7, não julgueis para que não sejais julgados. Ou seja, você pode olhar para aquilo que aconteceu, você pode julgar a ação, mas você não pode julgar a motivação. E aquela mulher,
olha para Jesus e Jesus fala: filha, você está perdoada. Ei, se você veio numa caminhada de propósito, se você veio numa caminhada com o seu coração desalinhado com aquilo que Deus tem para você, Jesus está aqui nessa noite dizendo: ei filho, ei filha, você está perdoado, você tem uma nova chance aqui nessa noite. Eu estou aqui para te estender a mão, eu estou te perdoando. O meu sangue purifica todo desvio de propósito. E ele olha para aquela mulher e fala: vai cumprir, o que é aquele vá dele? Vai cumprir o teu propósito, vai viver de maneira correta. Hoje você teve encontro comigo. Até então você não tinha tido encontro comigo. Eu sou aquele que conserta propósitos, eu sou aquele que conserta corações. Eu sou aquele que escreveu: não adulterará. Sabe por quê? Não é porque eu estou mandando você não adulterar, é porque eu estou dizendo que sem mim você vai adulterar em alguma área da tua vida. Vá e cumpra o teu propósito e não peques mais. É isso que Jesus está falando para nós aqui nessa noite. Ei, levanta homem, levanta mulher, caminha. Não erra mais igual você errou antes. Não dê mais valor para os teus prazeres. Busque o teu prazer. Que o seu prazer seja o Senhor. Que o teu prazer seja as árvores que estão no jardim. Para que Ele possa dizer: deleite-te também no Senhor, e eu vou conceder o que deseja o teu coração. Porque o teu coração já não vai ser mais um coração adulterado, vai ser um coração sarado no Senhor.